Olá, pessoal. A gente está aqui no Sergipe Oil and Gas 2025, aqui no ecossistema Tiradentes. Eu sou o Leonardo Salles, coordenador de marketing do Tiradentes Innovation Center. E na mesa a gente está recebendo o Marcelo Souza e o Rafael Dantas, da TLD, grandes parceiros aí da nossa instituição. Bom, a gente está num evento da cadeia de petróleo, de gás, de óleo, enfim, e todas essas empresas, de todos os setores, na verdade, trabalham com a tecnologia, que é o foco de vocês. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a importância do tratamento da tecnologia, do tratamento dos dados, da segurança para essas empresas. Perfeito, perfeito, Leonardo. Quando a gente fala, né, de óleo e gás, as indústrias, é fundamental a gente falar de segurança, mas quando a gente fala de óleo e gás, eu acho que isso cresce numa criticidade exponencial. E a gente está vivendo, o mundo está vendo aí um aumento, incremento significativo dos ataques. Os ambientes estão cada vez mais complexos e em ambientes de OT, que é os ambientes operacionais em indústrias de óleo e gás, trazer segurança tem sido um desafio cada vez mais complexo. São ambientes que há poucos anos atrás eram completamente offline, mas que hoje em dia já precisam se conectar, precisam trazer dados para que a gente possa poder ter informações estratégicas. Se a gente for também voltar aí há um tempo atrás, a gente pensar em plataformas de óleo, plataformas de gás, elas eram completamente offline, hoje em dia elas não são mais assim, elas estão conectadas e isso aumenta a superfície de ataque. Então é fundamental que a gente trabalhe toda essa estrutura de segurança, TI, integração com o OT, para que a gente tenha uma estratégia de segurança bem definida, para que a gente possa diminuir o nosso risco e, de fato, ter uma operação segura, resiliente dentro do nosso ecossistema. E o Rafael mencionou a questão da conexão, de estar offline, mas a gente sabe que isso é uma falsa crença, né, Marcelo? É Que verdade. estar offline é estar seguro. Eu queria que você comentasse um pouquinho para a Primeiro, gente. Léo, obrigado pelo convite, obrigado ao NIT Innovation. Para a gente, como parceiro, é uma satisfação, né? Poder novamente estar apoiando vocês e a gente se sente bastante lisonjeados com o convite. E é justamente o que a gente tem encontrado nas empresas por onde a gente passa, é essa falsa sensação de segurança, né? Porque é comum os gestores falarem: ah, não, a minha rede de TI está totalmente desconectada da minha rede de OT e a minha rede de OT nem está na internet, né? Essa é uma falsa sensação, porque realmente com a indústria 4.0 tudo está na internet, né? E o que não está na internet precisa em algum momento de um suporte ou manutenção. E aonde realmente vem o grande problema é no momento em que precisa que um parceiro conecte para fazer uma atualização, né, uma atualização de firmware ou de versão, ou na maioria das vezes, quando abre esse ambiente para que alguém remotamente possa se conectar, né? E aí a grande pergunta é: quem é que está se conectando? A gente sabe quem é a empresa, mas quem é a pessoa do outro lado? Qual o status dessa máquina? Qual o tipo de vulnerabilidade que está presente, né? Então isso hoje não se tem muita visibilidade com relação a isso. É justamente onde entra um pouco do papel da TLD com o nosso parceiro Fortinet, que é prover a segurança justamente desses ambientes, né? Que hoje realmente eles precisam estar conectados geralmente a um grande sistema de comando, né? E geralmente as empresas elas têm isso de forma centralizada. Então, o nosso papel hoje é trabalhar em cima de prover essa segurança, né? E fazer justamente essa separação de forma em cima de protocolos, de acessos, né? A gente consegue ir na aplicação porque, na sua grande maioria das vezes, o equipamento nem recebe um antivírus, por exemplo, né? Ou equipamentos legados que você não pode desligar, né? A gente se bate de vez em quando até com o Windows 95, né? O Windows Você 2000. não pode atualizar, não pode tocar, não pode nem... Se você tocar nessa máquina, vai parar toda a subestação, né? E aí, como é que a gente troca a roda, né, com o carro andando? Então, é justamente aí onde entra o nosso papel, né, de prover justamente a segurança para esses dispositivos. E isso aí, Leonardo, traz mais um desafio quando a gente fala trazer segurança para esse ambiente IT ou OT, que a gente acha que IT ou OT são só as letrinhas que mudam, né? Mas não, os protocolos, os eventos que se transacionam dentro de cada um desses ambientes são bem diferentes. E a forma que você presta segurança para um é diferente do que você presta segurança para outro. Então, quando a gente pensa nesse ecossistema IT ou OT, essa interação,
você precisa trabalhar muito bem essa estratégia de segurança. O SOC unificado traz uma visibilidade muito bacana, mas o próprio SOC ele precisa estar preparado para isso. Porque o ambiente de OT, como o Marcelo comentou, ele é muito mais crítico, muito mais complexo. Protocolos são diferentes, os ativos que estão ali são muito mais, às vezes, desatualizados, e você não pode, de forma alguma, gerar algum impacto naquele ambiente que você vai parar uma operação. Então, todo o modelo de segurança, né, o SOC, estratégia de segurança, tem que ser pensado como que eu trabalho para pegar esses protocolos com o menor ruído possível, mas ao mesmo tempo sem perder visibilidade. Eu acho que esse é o grande pulo do E a gato. máxima não é quando se você é atacado, é quando eu serei atacado. Isso aí, justamente. hoje em dia, não tem, né? E traduzindo para o pessoal, por exemplo, eu sou publicitário, o que seria o IoT, o SOC, Perfeito. né, para o pessoal entender. Quando a gente fala de IT, a gente está falando de TI, tecnologia, o nosso ambiente que você vê aí nas organizações normais. São as estações de trabalho, os nossos servidores ali do ambiente de escritório, né, até televisões, etc. Isso são o nosso ambiente de tecnologia TI. Quando a gente fala de OT, é o nosso Operational Technology. O que é isso? São todas as tecnologias que estão dentro do meu modelo industrial de operação para gerar, de fato, o meu negócio. Então, falando aí de oil and gas, a gente está falando de tecnologias de automação, de perfuração, de retirada, de controle, né, de controle industrial, que vai garantir que aquela esteira, né, que aquela linha de montagem, aquela indústria funcione de fato. Então, por isso que esse ambiente normalmente ele é muito mais complexo, porque eu estou falando de uma indústria que normalmente é 24/7, que trabalha ali no limiar, onde ela não pode ter um segundo de downtime. Então, essas tecnologias elas são muito mais e também estão dentro de ambientes muito mais rústicos, né? Então, ela requer protocolos muito mais complexos e difíceis de você controlar. Tá? E aí, quando a gente está falando da solução, né, foi mencionado protocolos, tudo. O que seria isso? São firewalls, são softwares que vocês utilizam, né? É uma cadeia de soluções, né? O que a gente vai aplicar depende muito da maturidade do cliente. A gente hoje faz um trabalho em cima de criar uma expectativa de investimento a médio e longo prazo, né? Da onde ele está, para onde que ele quer, qual a maturidade da rede. Claro que a gente começa no básico, começa no Fire, né? Mas a gente termina lá na frente, né? Como o Rafa falou, trazendo ambiente de SOC, trazendo soluções onde a gente gera ambientes falsos para que o atacante ache que está atacando o real e está atacando o falso, análise de vulnerabilidade na Dark Web, ou seja, tem um calhamaço de serviços e soluções que vão ajudar a proteger esse ambiente. Tudo depende da maturidade do cliente, aonde que ele está e para onde que ele quer ir e quais os passos que a gente vai seguir. Mas, na verdade, é um conjunto de soluções. Perfeito. Acho que, reforçando aqui o que o Marcelo trouxe, quando a gente fala de segurança cibernética dentro de uma organização, seja ela industrial, seja ela um escritório, a gente está falando de uma jornada. E essa jornada ela não é uma receita de bolo pronta. Ela precisa ser customizada de acordo com cada realidade. E é por isso que é importante a gente entender como é que está o meu ambiente. E eu digo mais, isso não é só uma variante de indústria para indústria, de negócio para negócio. Você pode ter 2 hospitais, e esses 2 hospitais podem requerer tecnologias e serviços diferentes dentro da jornada de cibersegurança. Por quê? Porque cada instituição é única. Cada organização tem eventos únicos, colaboradores únicos, sistemas únicos, e aquele ecossistema ali é que a gente precisa analisar para criar essa jornada. E na TLD o que a gente faz é justamente isso. É pegar, entender a realidade dos nossos clientes, criar uma jornada para ele, aonde ele está, até onde ele precisa chegar e como que a gente pode apoiá-lo para que ele possa ir galgando isso. Tá? Uhum. E Rafael fez uma apresentação especial hoje aqui durante o evento, né? Uma apresentação aí trazida pela TLD junto com a Universidade Tiradentes e o Tiradentes Innovation Center. Eu queria que você falasse um pouquinho da experiência, como foi conversar com o pessoal que está passando aqui pela feira. Bacana. Foi muito gratificante. Eu acho que eu estou muito feliz de poder fazer parte desse evento. Na oportunidade, a gente pôde falar e conversar com as pessoas que estavam ali no stand para falar justamente dessa jornada, quais são os desafios que a gente enfrenta, como é que está o cenário de ameaça digital hoje em dia, e a gente percebeu que é algo que as pessoas ainda se surpreendem, elas se interessam, muitas pessoas pararam, começaram a olhar, e eu percebi que muitas pessoas se surpreenderam ao entender que o cenário de ameaça hoje está muito mais complexo. As tecnologias que a gente vê aí, que parece às vezes que são de Hollywood, inteligência artificial, machine learning, isso não existe.
as pessoas começaram a perceber que não, ó, isso na prática está sendo utilizado pelos atacantes e a gente precisa estar preparado para se defender. Então foi bem gratificante poder participar aqui desse evento. É isso aí. E para finalizar, eu vou pedir aí para vocês deixarem uma mensagem, pensando que a gente tem profissionais de TI, profissionais de óleo, mas também isso vai estar disponível aí para todo mundo, quem quiser, né? Pessoas físicas, enfim, além de jurídicas, uma mensagem sobre cibersegurança, enfim, para elas ficarem de olho e cuidarem dessa parte de seus negócios. Perfeito. Só para deixar uma mensagem rápida. Não espere o incidente acontecer para você começar a atuar em cibersegurança. O ótimo é o inimigo do bom. Toda organização precisa estar segura, precisa trabalhar segurança. A forma que ela vai trabalhar é que varia de situação para situação, de maturidade para maturidade. Você esperar o momento ideal, às vezes não, ele já passou. Então, comece a trabalhar de acordo com a sua disponibilidade, com o seu ambiente, com o seu nível atual de maturidade, mas não espere. Comece, de fato, a trabalhar em segurança, entender o seu ambiente, suas tecnologias, para que você possa começar a estar mais seguro, mais resiliente, porque a qualquer momento você pode receber um incidente. É como o Marcelo falou, não é se você vai ter um incidente, é quando. E se você vai estar preparado para ele. Então, não é só sobre segurança cibernética, é sobre resiliência. Entendi. Marcelo? É planejamento e estratégia, né? Aonde que a empresa quer chegar, né? Como que ele quer crescer e se planejar para isso, né? O que a gente pega muito, eu como consultor, eu pego muito projeto onde não existe um planejamento prévio, né? É comum o cliente chegar e dizer assim, eu quero comprar uma rede Wi-Fi. Mas quando eu vou conversar com o cliente, eu percebo que tem 3 passos antes que ele precisa fazer. Então, é entender qual o seu negócio, para onde você quer ir e como você vai criar esse planejamento. Tudo tem que ser feito em cima de um projeto a médio e longo prazo. Então, se desenha um projeto, enxerga a empresa para onde ela vai daqui a 10, 20 anos e você constrói essa jornada e conta com a TLD para que a gente possa te dar essa consultoria, esse apoio, né, para fazer com que você esteja cada dia mais perto do bom, né? Porque o ótimo, a gente sabe que no mundo de cibersegurança é muito difícil, né? Os hackers estão sempre aprendendo um passo à frente, né? Ou seja, é sempre, não para nunca, Não, né? cibersegurança é camada. Cada dia é uma camadinha a mais que você precisa colocar na rede. Bom, é isso aí, pessoal. Agradecer mais uma vez ao Marcelo e ao Rafael aqui da TLD pela parceria aí com o Tiradentes Innovation C, com o ecossistema Tiradentes. E é isso, ecossistema Tiradentes aqui no Sergipe Oil & Gas 2025. Obrigado aí, pessoal. Obrigado a você. Valeu.